Convidamos o gerente executivo do Instituto Fórum do Futuro, Fernando Barros. Alô? Alô? Bom, gente, muito obrigado por nos receberem aqui. Eu vinha me perguntando por que o Valmir Sonet, onde é que ele foi buscar coragem política para se meter com um bando de velhinhos provocadores que trazem problemas do futuro para o presente e arrumam uma confusão danada, enquanto ele tem tantos desafios para... E, nesse sentido, eu quero especialmente agradecer ao Valmir Sonet e à equipe dele, porque nós fomos recebidos pelo Ricardo, pela Thalise, pela Jerúsia, de coração aberto, para enfrentar essas pautas naquilo que a gente acha que é o mais importante, é colocar a ideologia de lado e tentar trazer para frente do cenário os desafios que a gente precisa atacar. E essa mesa brilhante aqui, eu acho que eles hackearam as nossas reuniões, porque está tudo aqui maravilhoso. Eu fiquei emocionado com o que eu ouvi. E a nossa missão, até pela experiência do nosso pessoal, é tentar aterrissar, trazer todas essas... Cadê o... obrigado. Trazer essas experiências para a realidade do território, como colocou aqui agora o nosso colega Alisson. O problema é que as pessoas moram lá no município. Como é que se resolve isso lá? Mas você precisa aferir. Nós temos uma proposta de aferição que eu acho que vai dar um casamento maravilhoso, com lua de mel e tudo, com os indicadores que o Fabrício falou aqui. O nosso tem 40 itens e 60 variáveis. Como é que você pode usar dados do IBGE, que são macro, para discutir realidades que são micro, impactam a legislação, às vezes, municipal, estadual, demandas complexas, como também foi falado. A nossa parceria com o Valmir Sonet, eu acho que o nosso Hesman tocou na ferida, ela se dá em torno de valores. Os valores estão lá no ODS, está fácil. Mais inclusão social, alimentos mais saudáveis, mais resilientes, mais produtivos, competitivos. Então, está tudo lá dentro. Aparentemente fácil de lidar. Mas eu acho que, talvez a principal contribuição que a gente traga seja, que é o foco principal do Fórum do Futuro, a questão da... Um segundo só, por favor. A questão da comunicação. Nós, no Brasil, acho que é um problema mundial, mas, no Brasil, particularmente, nós temos uma dificuldade danada de tratar com a realidade. E aí, a comunicação passa, primeiro, pela compreensão do significado da história das coisas. O que vocês representam para a sociedade. E aí, os nossos dois companheiros aqui da Embrapa Milho e Sordo, eles estão sentados em cima da história. Eles moram num lugar onde antes funcionou Pipaengue. Alguém já ouviu falar do Pipaengue? Não? Estranho esse nome, né? O ministro, quando saiu da UFLA, ele era o reitor, era o diretor-geral na época, ele foi para ser secretário de Agricultura do Rondon Pacheco, mas ele botou uma condição: olha, só faz sentido eu vir para cá se eu criar um sistema integrado de pesquisa, que também foi defendido por todos aqui. E criou o Pipaengue. Em novembro de 73, o ministro Cine Lima visitou o Pipaengue e descobriu que eles faziam lá o dobro de pesquisas com 1/5 do orçamento que tinha o DNPE, que era o órgão nacional. Aí como é que você faz isso? Integrando, juntando, de forma colaborativa. Hoje a gente chama de coworking, mas já estava lá. E aí, essa visão resultou em tudo que a gente sabe hoje que é a agricultura tropical. Só que nós não fotografamos, porque cientista adora avançar no conhecimento específico, mas esquece de fotografar. Nós não sabemos o quanto essa agricultura tropical impactou a saúde dos brasileiros, a longevidade. A gente sabe que hoje a gente morria com 50 anos, está morrendo com 75,4, né?
de como, por exemplo, o PIB é uma ferramenta importante, só 8% dos brasileiros conseguem compreender o que o PIB representa em renda, emprego, qualidade de vida. 8%. O resto só enxergam no plano do negócio. O agronegócio gerou 100 bilhões de dólares, e daí? O que isso tem a ver com as pessoas lá na ponta, né? Então, a partir daquele momento, a gente fez avanços importantes, mas continuamos com esse dilema de como é que a gente vai negociar com isso com a sociedade. Eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Alguém nessa sala, e, por favor, se tiver, levante o braço, se sente que, com o seu trabalho, é representado, reconhecido, tem recursos, tem apoio da sociedade urbana no país? Tem alguém? Pois é, esse é o nosso dilema. Então, como é que resolve isso? Juntamos uma turma de uma qualidade técnica indiscutível, uma dignidade também insuperável, Paulinelli, Roberto Rodrigues, o Kleber Soares, que é um entusiasta do ponto de vista é nosso conselheiro, mas ele é o diretor de Tecnologia e Inovação da Embrapa, Ronaldo Sadenberg, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, mas ele foi embaixador na ONU 13 anos, Evaldo Vilela foi reitor de Viçosa, é diretor da Academia Brasileira de Ciências, e é um visionário na área de inovação, e o Paulo Haddad foi ministro da Fazenda e do Planejamento. Eu recomendo o último livro dele, Ecologia Integral, que tem tudo a ver com esses indicadores, que é a visão da aplicação local de novas ferramentas de avaliação do desenvolvimento sustentável. E esse aí era o nosso lateral direito, mas Deus resolveu levar lá para cima, tem 2 meses. Foi o homem que conectou o Brasil à China, o homem da logística, respeitado globalmente por isso. Fora um time de diplomatas, economistas, essa turma mostra que a nossa abordagem é especialmente holística. Eu, por exemplo, sou de comunicação, sou jornalista. A gente não acha mais que há espaço para soluções agrárias. No mundo de hoje, isso não existe mais. As soluções têm que ser integradas. E o desafio do século é botar tudo isso... Vocês são ótimos, minha gente. Esse país é maravilhoso. Veja o que a gente fez em 40 anos. Eu uso um parâmetro, já que a gente não mediu, eu uso o parâmetro da minha mãe, Maria Augusta. Cozinhava bem pra caramba. Era funcionária pública do IAPC, que é um órgão anterior ao INSS, aqui em Brasília. Ela só tinha dinheiro para comprar frango no domingo. E, muito tempo depois, é que eu fui descobrir o porquê. Porque o frango levava 10 meses para virar galinha. E quem tem a minha idade viveu a mesma situação. O frango era um luxo. E hoje não há uma casa de baixa renda nesse país sem um pedaço de frango. Em 2016, nós produzimos 6 bilhões de frango. E a gente precisa compreender o impacto nutricional, alimentar, estratégico, econômico, social, ambiental desse processo. Né? Então, o fato é que a ciência global e a agricultura, especialmente essa que se denomina agronegócio, quando você fala que um negócio é de alguém, ele não faz parte do projeto da sociedade. Nós temos que olhar para a cadeia alimentar do alimento como um projeto da sociedade brasileira. Aliás, se alguém me disser que há outro setor que vai produzir mais emprego, mais renda, mais inclusão social nos próximos 20 anos do que a agricultura, eu estou disposto a discutir. Nossa indústria vai perder a competitividade porque ela não está confrontando, fazendo fricção com o mercado internacional, e o nosso agro está. Só isso aí já seria uma boa resposta. Será que a gente está preparado para a guerra de informação? Esse cara aí matou a charada. Vocês devem conhecer ele por outros caminhos, o livro O Nome das Rosas e tal. Humberto Eco é um dos maiores comunicadores da história do mundo. No dia que nasceu o Twitter, ele vaticinou que nós seríamos governados por uma legião de imbecis, desse jeito. O que ele quis dizer? Que, a partir daquele momento, haveria um protagonismo do leigo.
O leigo que falava no botequim coisas absurdas passava a falar globalmente e com significado político. Nos Estados Unidos, nesse momento, tem um governo eleito para destruir a EPA e todo o comprometimento ambiental que foi construído ao longo de décadas nos Estados Unidos. Ou seja, é uma visão populista contra a ciência. Esse risco nós precisamos resolver com ciência, e não com visão polarizada ideológica de um lado ou de outro. Nós temos que botar o dado científico para proteger o nosso trabalho, para que a sociedade nacional e global, local, nos veja como nós realmente somos, como produtores de qualidade de vida. Essa frase do Kleber explica muito bem isso aí. Se a gente conseguisse levar para o campo metade das tecnologias sustentáveis que nós já temos, nós dobraríamos a produção de alimentos do Brasil sem derrubar um pé de pau. Nós tivemos em Pádua, recentemente, levando o debate sobre a carne carbono neutro. Essa tecnologia foi descoberta pelo Brasil, pela Embrapa, pessoal da Gado de Corte. Levamos 2 pesquisadores que participaram da descoberta, que apresentaram ao mundo em 2015, no seminário internacional. Estavam lá Austrália e Nova Zelândia. Há 6 meses atrás, esses 2 países apresentaram ao mundo uma marca, Clean, Green and Safe. E atrás dessa marca, o objetivo estratégico desses 2 países de fazer, não a carne, mas a economia carbono neutro da Nova Zelândia para 2030 e a da Austrália para 2050. A economia. De onde eles escolheram isso? No Brasil. E a gente é visto lá fora, o trabalho de vocês é percebido pela ótica do trabalho escravo, do desmatamento da Amazônia. Sabe por quê? Porque eles pegaram essa informação da ciência brasileira e colocaram nos seus países numa dimensão onde tinha Estado, iniciativa privada e ciência trabalhando juntos. Sem essa visão integrada, nós não vamos a lugar nenhum. Então, 23% dos brasileiros conseguem associar ciência e alimento. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em falação. Você está falando a mesma coisa para pessoas que são do seu grupo de qualidade de compreensão. Você fala para governo, fala para produtores, mas não fala com a sociedade. Então, a gente não produz sentido socialmente. O que vocês fazem e pensam não está no debate da sociedade com a clareza que deveria estar. Essa eleição, por exemplo, nunca discutiu as coisas essenciais que constrangem o nosso desenvolvimento. Essas ferramentas de comunicação que foram faladas aqui são importantíssimas, mas elas podem nos guiar para um debate falso sobre os reais desafios, né? Então, aí que está a nossa chance futura evidente. A FAO diz que a gente tem que responder com 40% da demanda suplementar. Sabe o que é isso, gente? Isso chama-se China, crescendo a 6,8%. Isso chama-se Índia, que saiu ontem o dado da Índia, está crescendo a 7%. A África está crescendo a 3,2%, mas já tem 400 milhões de consumidores ativos e a tendência é, com o apoio do mundo inteiro, disparar no consumo. Eles são 1 bilhão de habitantes. Eu juntei aqui quase 4 bilhões de pessoas em 3 referências. Bom, a renda está aumentando, vai aumentar a demanda por alimentos. Quem que vai entregar isso? Aquela agricultura temperada, que funciona 6 meses por ano, ou a nossa, que se você agregar irrigação, você vai trabalhar com 3 safras? Agora, para termos reputação, nós precisamos mostrar que somos capazes de intensificar a produção com mais sustentabilidade e todos aqueles quadradinhos do ODS que foram colocados aqui. E a gente pode. Ninguém no mundo pode mais do que nós, porque nós temos a competência científica para fazer isso. Aí montamos uma parceria. Basicamente, ela reconstrói o que foi muito falado aqui de rede integrada de pesquisa. Que quando o Paulinelli saiu do governo, eu vou contar uma confidência para vocês aqui, não conta para ninguém. O dinheiro que era vasto para a pesquisa, mingou. Aí foi Embrapa para um lado
e que cada universidade para o outro. Mas o nascedor era todo mundo junto, até porque a Embrapa é filha direta das universidades. O ministro... Na verdade, por que o Paulinelli conseguiu tanto empoderamento? Ele chegou a operar 52% do orçamento da União. É porque o governo da época tinha percebido uma coisa muito simples. Os árabes aumentaram o petróleo de 3 para 11, depois para 18 dólares, de 73 para 74. A gente só tinha divisas que vinham do café, mais nada. Nós íamos passar fome. O deslocamento demográfico trouxe uma população que, em 1950, era 66% no rural, que vai agora para menos de 10%. Então, era menos gente no campo para alimentar mais gente na cidade, sem tecnologia, e o cerrado zero. Então, essa decisão... Vamos fazer Embrapa? Vamos. Então, o Paulinelli conseguiu 1.000 vagas, então, DASP, para contratar técnicos para a graduação. Só apareceram 52. Não tinha. Aí ele mandou 1.530 técnicos com a missão de aprender tecnologia lá fora, ciência, e aprender ciência lá fora e vir desenvolver tecnologia no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente plantava com semente feita para a realidade americana, semente de neve, soja. Ela só dava no Alegrete. O cerrado era só dado ousado, não tinha valor econômico. Em 40 anos, a gente conseguiu transformar a vida do Brasil. A história do Brasil foi mudada por ciência, tecnologia e inovação. Aí a gente está fazendo agora um trabalho que é o Projeto Biomas, onde começa pela recuperação da visão de síntese, união e integração da pesquisa nacional. Nós não somos governo, então a gente está fazendo isso muito modestamente em 4 municípios, para exercitar esse modelo de gestão que pega tudo que vocês fizeram aqui e vamos fazer na prática. Vai pegar a legislação ambiental do município tal e botar o produtor rural com todas as dificuldades. Onde está o gargalo? Aí você descobre e opera para solucionar. Então, o projeto Biomas Tropicais é ciência em primeiro lugar. Como é que a gente identifica os limites do bioma para depois, a partir dos dados científicos, você sinalizar potencialidades econômicas, inclusivas, mais fundamentadas. Nós precisamos legitimar a nossa atividade com fundamentação científica. Então, Exalc, Lavras, Viçosa e Embrapa é o núcleo. Tá? E a nível regional, por exemplo, vamos fazer Rio Verde. São duas cidades no Cerrado e 2 na Caatinga. Nós temos 2,5 milhões iniciais. As lideranças científicas vão coordenar o levantamento do material que já existe de pesquisa, depois contratar o que falta, à luz da visão estratégica. Porque uma coisa você já se falou aqui também, uma coisa é você fazer a pesquisa do umbigo do pesquisador. A outra é associar isso às necessidades das gerações futuras e do país, que é o que a gente vai pretender fazer no microcosmo de uma região. A região de Rio Verde tem 11 municípios. Tá? A Anater e a CPRM estão nesse barco. A Anater foi integrada ao comitê gestor e trazendo esse exército de pesquisadores, vocês todos, para dentro do processo. Só que, no Biomas, a gente vai atuar nesses 4 territórios que foram estabelecidos, mas vocês vão participar da apuração, da construção, a visão de vocês é fundamental para nós. A CPRM é uma demonstração de como, dentro de governo, tem coisas maravilhosas que não são percebidas, muitas vezes, pela visão facebookiana das coisas, que, dentro do Estado, é uma desgraça. Por exemplo, a relação entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente não é nem de longe a melhor possível. É visível isso, é só ler jornal. Agora, a gente descobriu, por exemplo, uso da água. Porra, a CPRM tem 500 PhDs. Nós precisamos entrar no território e fazer um levantamento do acervo de água com uma visão
completa. A gente está trabalhando água no caudal. Isso é, no mínimo, burro. Água no caudal é uma das manifestações da água. Você tem que trabalhar a água na recarga. Você não pode desperdiçar a água. Enquanto a gente estiver lavando o carro com água tratada aqui em Brasília, no lugar de usar corretamente todo o potencial que você tem de captação, uso e gestão dos recursos hídricos, nós vamos jogar dinheiro fora, energia fora, e fazendo a discussão errada. A Miri Leitão confunde a água que cai na Cantareira com a água que cai em Lucas do Rio Verde. Nós precisamos sistematizar e sintetizar essas informações para que a gente saiba do que a gente está tratando e para onde é que a gente tem que ir. Então, tem que ser holístico. Água, clima, solo, cobertura vegetal, pecuária, renda, emprego, diversidade geológica. Eles têm um trabalho com a Fundação Gosseix, que é aproveitamento de resíduos de mineração na agricultura. A rochagem, que é uma fonte de fósforo. O Brasil não tem fósforo, vai esgotar tudo. Nós temos rochas dentro das fazendas que podem se tornar... Isso tudo existe, mas não está conectado, não está coordenado. Então, isso tudo leva, claro, a um uso responsável dos recursos naturais, que eu vou ousar dizer, eu acho que é difícil encontrar agricultura no mundo que tenha o quanto nós temos em preservação, sustentabilidade. Só não conseguimos sistematizar isso de uma forma que a sociedade perceba, que o mundo lá de fora perceba, avalie e avalize. Então, estamos na Caatinga, Itauá, Barreiros, Rio Verde, Pato de Minas, no Cerrado. Pretendemos avançar na Amazônia, etc., tal, mas esse é o que o dinheiro vai dar para começar. De onde é que a gente partiu? O Alisson falou, alguém falou também sobre isso. A demanda. Se a gente continuar fazendo comida... Antigamente, a gente fazia comida, botava no portão da fazenda e dizia, ó, come aí, porque achava que o mercado da alimentação era cativo. Isso já era. O mercado da alimentação é muito sofisticado e pode ter concorrências que hoje a gente não está percebendo. O Alisson, o ministro, coordenou no CGE, onde ele é conselheiro, um trabalho que se chama Projeto Alimentos, que eu recomendo. Você entra na página do CGE ou no site do Fórum, vocês vão ver esse trabalho. São 120 pesquisadores de 20 instituições. É uma radiografia do sistema alimentar no Brasil. Quais são as grandes tendências que invocam a demanda hoje? São essas aí. Saudabilidade, o impacto do alimento sobre a saúde das pessoas. É só olhar a quantidade de academias que tem no centro urbano para você ver como é que você deve direcionar a produção de alimentos. Praticidade e conveniência. Se eu disser que metade de vocês não vai ter fogão em casa daqui a 10 anos, daqui a pouco eu mostro por quê. Consumo consciente. No Brasil ainda não é relevante, mas na Europa já é, e a Europa é efeito Orloff. Acontece lá, acontece aqui. Digital cooking, eu vou falar sobre isso. Vegetarianismo, o feito em casa. Todas essas coisas são tendências reais de mercado. Como é que o nosso alimento vai estar diante dessas tendências? Como é que a soja, o grão, a pecuária, pequena, média, grande, aqui não é uma questão de tamanho, aqui é uma questão de foco entre o que você precisa entregar e como as pessoas querem pagar por isso. Porque está falando. Bom, já falamos sobre isso. O que a gente deixou de apresentar? A primeira vez que eu fui a Goiás fazer uma parceria com a FAPEG, a Fundação de Apoio à Pesquisa, eles me disseram com muito orgulho que estavam partindo para a terceira referência médica em Goiânia. Agora vai ser oncologia. Aí eu falei, mas esse boi é danado, hein? Aí a presidente, a Zaira, que hoje é presidente do COFAR, falou, mas por quê? Ué, eu não sei se a senhora conhece a história da oftalmologia. O centro de referência era Belo Horizonte, nos anos 80, com o Hilton Rocha. E aí, um produtor de grãos em Goiás mandou o filho para os Estados Unidos fazer oftalmologia. Ele voltou de lá com uma visão de uma clínica sistêmica, onde você coloca
6 especialistas, pelo menos, um de cada área do olho. Catarata, fundo de olho, cada área estava atendida. Então, quando você tinha questões complexas, os especialistas se reuniam e poderiam entregar o melhor resultado possível. E esse cara voltou para o Brasil e montou a clínica dele. Por que ele não montou em São Paulo, montou em Goiânia? Renda. Passou a ter renda para comprar o serviço dele. Em Goiânia tem os hotéis, isso é um fato, 70% da renda dos hotéis são oriundos da agricultura, a montante e o jusante. Aí você vai no PIB, o PIB foi construído em 1934, para botar todas as nações no mesmo plano de avaliação. Então, tá, Somália e Brasil, são 3 itens. Não conseguem capturar a agricultura. Então, os 70% de renda dos hotéis está lá no setor de serviços. Mas, na verdade, só existem porque a agricultura providenciou isso. Então, essa migração é fundamental que seja compreendida para a gente saber como vai ser nos próximos anos, né? E os nossos concorrentes não estão parados, não. A pecuária do Uruguai, por exemplo, desde 2002, quando eles tiveram a aftosa, eles pararam de vender carne e vendem confiança. Hoje você entra numa sala de situação, eu estive lá, do INAC do Uruguai, se enxerga todos os bois do país, tudo chipado. Tá? A Oceania, já falei para vocês. Na Emília-Romana, através das cooperativas, há uma relação direta com o consumidor. Toda vez que eles ampliam a rastreabilidade, a certificação de origem, as exigências de produto, de marca, aí o cara me disse assim, o presidente, a Emília-Romana é São Paulo de lá. Olha, aqui a gente vende carro, vende TI, mas o nosso carro-chefe é agroalimentar. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto, essas coisas que a gente conhece, que são caríssimas. Eles agregaram valor como? Atendendo às demandas da sociedade, qualidade, certificação, rastreabilidade, impulsionando a cadeia como um todo e demonizando os nossos produtos, dizendo que a gente não tem. Cadê que a carne fraca, como é que ela nos pega? Cadê o nosso sistema de controle? Nós não temos. Se você não atuar, comunicar com o consumidor, é negociar. Você tem que negociar a sua credibilidade. Você tem que entregar dados para que ele acredite que o seu produto é bom, que ele é socialmente compatível, que é responsável no uso dos recursos naturais, etc. Esse é o melhor modelo que a gente precisa discutir, o da Alemanha. Uma construção de política de mais de 10 anos. O Estado dá as referências, agora quem certifica, quem orienta, é um conjunto de 90 entidades privadas. Está lá a CNI, a CNA, os produtores, está todo mundo. E aí é um quarteirão de laboratórios. O Alisson esteve lá, não visitou nem metade. Então, o cartão de visitas do agrícola da Alemanha aqui é agricultura e direitos do agricultura, alimentos e direito do consumidor. Ou seja, eles botaram na mesma bandeja toda a visão de sociedade. Olha que coisa forte. Então, rapidamente, o Global Plat é um instrumento de pesquisa, muito na linha do que foi dito aqui, onde a gente vai, nesses municípios, integrar as diversas... A Anater vai entrar, lá em Rio Verde, com o seu pessoal, a Exalc, a Embrapa, a Lavras, cada um com a temática, mas a cooperação vai ser online, todo o repositório de documentos vai estar lá, e você vai construir com informação e visão estratégica e cooperação. Só que a gente quer trazer cientistas de fora, que a gente quer que eles digam ao mundo, legitimando o nosso processo, como a gente está fazendo de uma forma correta. Essa aí é a rede Global Plat, já está no ar, já estamos começando a trabalhar. Essa semana a gente já começa a alimentação e depois eu vou já pedir aqui ao Ricardo para usar o sistema de indicadores da Anater como modelo para a gente trabalhar.
Então, recomendo esse livrinho, é muito legal, tá? Esse cara foi muitos anos do Organismo de Sustentabilidade da ONU. Ele produziu esse livro que é 600 anos de resistência à inovação científica. Só vou contar um caso. O Sindicato dos Músicos de Chicago, em 1942, proibiu os seus participantes de fazerem música ao vivo. Eles tinham medo de perder o mercado de discos. Isso é a mesma coisa que vetar a biotecnologia hoje, né? Bom, e como diminuir a distância entre o laboratório, a mídia e a gestão pública e privada? Nós criamos uma plataforma que gostaríamos que você conhecesse, plataforma do conhecimento.com.br, é isso? .com, plataforma do conhecimento, agricultura e alimentos.com. A gente foca só nessa turma aí, que é o que, na verdade, forma opinião no país, não temos mais dinheiro para fazer do que isso. E é uma Foodpedia. O Einstein é que dizer que se você não consegue explicar o que você faz de uma forma simples, é porque você não entende muito bem o que você faz. Então, é uma área de esclarecimento, curadoria, decodificação da informação científica, agricultura e alimento. Eu tenho, na parte da carne, inglês e português. A ideia é fazer inglês e português todo o material. Eu já tenho economia, vamos botar biotecnologia, floresta plantada, todos os desafios estão aqui, no seguinte sentido. O usuário entra, pergunta, frango tem hormônio? Aí ele vai cair em textos de cientistas explicando por que não tem. Quais são os problemas que o frango tem, por ser criado de forma intensiva, sem negar nada, é a visão de ciência, que não é marketing, não. E isso só tem um probleminha, o texto é nosso, é meu e da Ioko, porque nós falamos para que as pessoas compreendam. O nome é do cientista, a instituição é do cientista, só que é decodificado, né, para que as pessoas entendam. Agora, porque se vocês acham que a questão do futuro está muito longe, esse quadrinho é bom para a gente começar a se coçar na cama hoje de noite. O avião levou 62 anos para chegar a 50 milhões de pessoas. 68 anos. O carro levou 62. O telefone, 50. O Facebook, 3 anos. O Twitter, 2. E o Pokémon, 19 dias. São coisas que vocês lidam, gente. Quantas pessoas aqui nessa sala têm Twitter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem 10 pessoas, eu acho que nós somos para lá de 100 participantes. Significa que 90% da sala não sabe as notícias novas da boca do presidente, porque ele está anunciando o ministro pelo Twitter. E vocês também não estão falando com seus filhos. E corre o risco de não falarem nunca mais, porque eles vão inventar uma outra plataforma, que se a gente não conseguir estar dentro dela, nós estamos fora. Então, o desafio é pegar essas complexidades que todas que foram levantadas nessa mesa aqui, que o Valmir Sonei está construindo com brilhantismo dentro da Anaterra, e tentar levar para a prática regional, para desafios específicos dentro do território. E todo mundo junto, gente, porque isso não é um desafio de uma corporação, nem vai ser nunca. Não é a Embrapa, não é a Exalc, não é a Anaterra, é todo mundo junto. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do gerente executivo do Instituto